Fatos revelados no canal do documentário. Fique por dentro desse incrível vídeo. Se inscreva e deixe seu like. Fatos revelados. Assista até o final o incrível vídeo. Casa Stark. A Casa Stark de Winterfell é uma das grandes casas de Westeros e a principal casa nobre do norte. Em tempos antigos, eles reinaram como reis do inverno, mas desde a Guerra da Conquista têm servido como protetores do norte para o Tronos de Ferro, enquanto conservam seu título de lordes. Seu assento de poder é Winterfell, uma fortaleza antiga, renomada por sua força. Seu símbolo é um lobo gigante correndo através de um campo branco. Seu lema é "O inverno está chegando", sendo uma das poucas casas nobres de Westeros que tem como seu lema não palavras de encorajamento mas sim um aviso. Vários personagens de ponto de vista de As Crônicas de Gelo e Fogo são membros da Casa Stark. Além dos Karstarks de Carroll, os Starks de Winterfell têm vários outros parentes distantes pelo norte, provavelmente em Porto Branco e Vila Acidentada, por exemplo. História. Os Starks são uma casa antiga do norte, fundada por Bran, o Construtor, uma figura lendária da Era dos Heróis que construiu, milhares de anos no passado, a sua sede ancestral em Winterfell, bem como a muralha. São descendentes dos primeiros homens e ainda seguem suas antigas tradições e acreditam nos deuses antigos da floresta. No norte, os Stark foram reis do inverno por milhares de anos na Era dos Heróis. Desde a construção da muralha por Bran, os Starks são amigos da Patrulha da Noite. O Rei da Noite, o 13º Senhor Comandante da Patrulha da Noite, entre suas muitas origens possíveis, pode ter sido um Stark. Os Starks também ajudaram a repelir diversas das grandes invasões dos selvagens, por exemplo, quando eles e seus vassalos Umbers derrotaram os reis para lá da muralha, como os irmãos Gendel e Gorne, bem como Bael, o Bardo, que de tanto desejar lutou contra os Starks. Por vários milênios, os Stark não foram os reis incontestáveis do norte. Com o passar dos séculos, eles foram anexando mais e mais territórios aos seus domínios. No sul, pela diplomacia, conseguiram a submissão dos reis das Terras Acidentadas. Enquanto isso, o rei Jon Stark ergueu a fortaleza de Toca do Lobo para defender a Foz do Faca Branca contra corsários vindos do mar. A cidade de Porto Branco cresceu no entorno da fortaleza, sendo a morada de muitos filhos, irmãos, tios e primos do Reino Norte ou de outros vassalos antes de finalmente ser concedida aos Manderlys. Hipcard, filho do rei Jon, derrotou os Cranogmanos e se casou com a filha do rei Red, trazendo Gargalo para o reino de Winterfell. Porém, os seus principais adversários eram os Boltons do Forte do Pavor, que só se submeteram cerca de 1000 anos antes da conquista, quando o último Rei Vermelho, conhecido como Rogar, o Caçador, jurou lealdade ao Rei do Inverno e enviou seus filhos como reféns para Winterfell na mesma época em que os Andros cruzavam o Mar Estreito em seus dracares. Depois da derrota dos Boltons, as maiores ameaças ao domínio da Casa Stark vieram do mar. O limite norte era protegido pela muralha e pelos homens da Patrulha da Noite. Já pelo sul, o único caminho pelos pântanos do Gargalo passava por baixo das torres caídas e das muralhas afundadas do fosso Cailin. Os Karstarks foram fundados quando Carlon Stark, filho do Reino Norte, ajudou a conter uma revolta dos Boltons e recebeu a fortaleza de Carroll como recompensa. Quando os Andros chegaram em Westeros e eventualmente tentaram invadir o norte, o rei Theon Stark uniu todo o povo nortenho e derrotou as forças de Argos 7 Estrelas na Batalha das Águas Chorosas. Logo em seguida, ele construiu uma frota, cruzou o Mar Estreito e saqueou as terras Andelas, com o cadáver de Argos amarrado na proa do navio almirante. Eventualmente ele tomou as Ilhas das Três Irmãs, no vale, e combateu os Nascidos do Ferro, os expulsando do Cabo da Lula Gigante e da Ilha dos Ursos, matando o rei Ravuswari. Ambas as ilhas foram, posteriormente, reconquistadas pelo rei Loron Greyjoy.
O rei Theon também esmagou uma rebelião em Regatos e depois foi ajudar a Patrulha da Noite a lutar contra os selvagens anos mais tarde. O rei Roderick Stark retomou a Ilha dos Ursos e as entregou para os Mormonts. Os nortenhos também, posteriormente, recuperaram a região do Cabo da Lula Gigante. Os Stark ainda travaram uma guerra contra os Arryn, que durou séculos, pelo domínio das Três Irmãs. Eventualmente tiveram de ceder o controle dessas ilhas. Brummon, o construtor naval, tentou erguer uma frota e navegar pelo Mar do Poente, mas quando partiu com seus navios, acabou sumindo para nunca mais ser visto. Seu filho, Brummon, o incendiário, queimou a própria frota em agonia pela morte do pai. O Norte nunca mais conseguiu ser um poder no mar. Sob o reinado Targaryen, o último rei do Norte foi Torrhen Stark, que se submeteu a Aegon Targaryen no final da Guerra da Conquista. Desde aquela época os Starks mantiveram o Norte para os reis dos Sete Reinos como simples protetores. A rainha Rhaenys Targaryen casou uma das filhas do Lord Torrhen Coronel Arryn, senhor do Ninho da Águia. Há quem diga que o senhor de Winterfell protestou contra esta união, mas acatou o desejo da corte real. Pouco tempo depois, um dos filhos de Torrhen começou a planejar uma revolta com o objetivo de reconquistar a independência do norte. Não se sabe se seus planos foram adiante e se tornaram uma rebelião, mas o norte, de fato, permaneceu como parte dos Sete Reinos pelos próximos 3 séculos. Durante o reinado de Jaehaerys e Targaryen, o Lorde de Winterfell deu para a Patrulha mais terras próximas à muralha, conhecidas como a Dádiva. Há quem diga que ele fez isso de bom grado, enquanto outros dizem que ele fez a contragosto a mando do Tronos de Ferro. De fato, o irmão do Sr. Stark mandou mensagens para a cidadela, perguntando sobre precedentes legais contra a devolução forçada de territórios. Esse desgosto talvez tenha sido o motivo do Lord Eddard Stark ter apoiado Laenor Velaryon em sua reivindicação à coroa, em detrimento do príncipe Viserys e Targaryen, no Grande Conselho de 101 d.C. Em 129 d.C., começou a Dança dos Dragões, a Guerra Civil Targaryen. O príncipe Jaehaerys Velaryon voou para o norte com seu dragão e conseguiu o apoio do Lord Cregan Stark, que declarou aliança à causa da rainha Rhaenyra Targaryen. Cregan, contudo, não marchou imediatamente, preferindo gastar tempo reunindo tropas e suprimentos, fazendo a colheita antes do inverno. Ele então partiu com um exército de milhares de homens, a maioria velhos, pessoas sem filhos e aqueles sem nada para herdar. Quando finalmente chegou em Porto Real, o rei Aegon II Targaryen já havia sido assassinado. Cregan queria punir os apoiadores de Aegon II, mas Lord Corlys Velaryon, à mão da rainha Rhaenyra, já estava negociando a paz para solucionar o conflito. Ainda assim, Cregan mandou prender e executar várias pessoas da corte. Ele serviu por um dia como mão do novo rei, Aegon III. Logo em seguida, ele voltou para Winterfell. O filho e herdeiro de Cregan, Rickon Stark, lutou na conquista de Dorne, em 157 d.C. Durante o reinado de Daeron e Targaryen, ele morreu durante a Batalha por Lança Solar. Outro que morreu em combate foi o Lord Bartogan Stark, que faleceu esmagando uma rebelião Scabosi. Já durante o reinado de Aerys I, Beron Stark reuniu homens para enfrentar o Lord Dagon Greyjoy, cujos navios se aproximavam do norte. Beron foi ferido em combate e acabou morrendo logo em seguida. Houve uma pequena disputa pela sucessão em Winterfell, mas ele acabou sendo sucedido por um dos seus filhos. Em 226 d.C., Raimund Barba Vermelha, o rei para lá da muralha, lançou uma invasão contra o norte com um exército de selvagens. O Lord Vilão Stark, junto com Armond Umber de Última Lareira, marcharam para enfrentá-los. Uma sangrenta batalha foi travada no Lago Longo. Raimund matou o Lord Vilão em combate singular. Arthur Stark, irmão dele, acabou matando Raimund logo em seguida. A rebelião de Robert, Lord Rickard Stark e seu mestre, Valys Flovers, procuraram promover alianças com os solistas por meio de casamento.
Rickard arranjou um casamento para seu herdeiro Brandon com Catelyn Tully. Petyr Baelish amava Catelyn e desafiou Brandon para um duelo por sua mão. Brandon ganhou o duelo, mas não o matou pelos apelos de Catelyn. Enquanto isso, Lyanna estava prometida a Lord Robert Baratheon, que estava apaixonado por ela. Lyanna, no entanto, não foi tão correspondente em seu amor por Robert. Em 282 d.C., o príncipe Rhaegar Targaryen, depois de vencer o torneio em Arrynhal, coroou Lyanna como rainha do amor e da beleza, ignorando sua esposa, a princesa Elia de Dorne. Logo em seguida, ela desapareceu na companhia de Rhaegar. Brandon, que estava a caminho de Correr Rio para se casar com Catelyn Tully, ouviu esta notícia e ficou enfurecido. Tanto ele quanto Robert Baratheon acreditavam que Lyanna tinha sido levada contra sua vontade. Brandon e 4 companheiros montaram para Porto Real para exigir o retorno de Lyanna, mas acabaram presos pela coroa. Seu pai, o Sr. Rickard, foi convocado para a capital para pleitear pelo filho, mas todos acabaram sendo executados por ordem de Aerys II Targaryen. O Rei Louco então convocou o novo Senhor de Winterfell, Eddard Stark, e Robert Baratheon para se apresentarem na corte para serem julgados. Jon Arryn, que cuidava dos dois, se recusa a mandá-los para o rei e reunir seus vassalos. Uma guerra civil eclode pelo reino. Após reunir suas tropas no norte, Eddard se casa com Catelyn Tully. Os norteios então se unem aos Baratheons, aos Arryns e aos Tully, e então é travada uma grande batalha nas margens do rio Tridente. Os rebeldes vencem a luta, e o príncipe herdeiro da coroa, Rhaegar Targaryen, é morto por Robert. Pouco tempo depois, Ned e Robert se desentendem quando o Sr. Baratheon aceita a ajuda traiçoeira dos Lannisters, que saquearam Porto Real em nome de Robert e chacinaram a família real Targaryen, com a exceção dos 2 filhos mais novos, um menino e uma menina, do Rei Louco. Eddard então parte da capital em direção à Ponta Tempestade, encerrando a última batalha da guerra. Assim, com grande ajuda dos Starks, os Baratheons destronaram a dinastia Targaryen, com Robert ascendendo ao trono de ferro como novo senhor dos 7 reinos. Logo em seguida, Eddard e 6 companheiros partem para resgatar Lyanna, que estava sendo mantida cativa na Torre da Alegria, em Dorne. Eles voltaram e mataram 3 cavaleiros da guarda real que ali estavam. Eddard encontrou Lyanna morrendo em um mar de sangue e segurando uma coroa de flores murchas de rosas azuis. Ela o obrigou a fazer uma promessa, cujo conteúdo é desconhecido nos livros, mas é algo que assombraria Eddard pelo resto de sua vida. Ela tinha apenas 16 anos de idade no momento de sua morte e foi sepultada na cripta da família Stark em Winterfell ao lado de seu pai e seu irmão. Ned e Robert se reconciliaram em sua dor compartilhada. Ned então retorna para a Casa da Guerra para conhecer seu filho legítimo Robb, concebido na sua noite de núpcias com Catelyn. Mas ele também chega, junto com uma criança no colo, Jon Snow, apresentando-o como seu filho bastardo. Eddard Stark e Robert Baratheon se uniriam novamente, 6 anos depois, para esmagar a rebelião Greyjoy. Lord Eddard passou então os próximos anos governando o norte em nome do rei Robert, preferindo ficar em suas terras e se mantendo afastado das intrigas e esquemas das cortes solistas. A Guerra dos Tronos. Lord Eddard limpando a gelo, a espada ancestral da casa Stark, no bosque sagrado de Winterfell. Após a morte do mão do rei, o Lord Jon Arryn, o rei Robert Baratheon viajou até Winterfell para oferecer ao Lord Eddard Ned Stark o cargo de mão. Logo em seguida, uma carta chega de Lysa Arryn, viúva de Jon e irmão de Catelyn Stark, esposa de Eddard, que afirma que os Lannisters estavam por trás da repentina morte do Lord Arryn. A pedido de Catelyn, Ned relutantemente aceita a posição oferecida pelo rei e aceita casar sua filha Sansa com o príncipe Joffrey Baratheon. Durante a festa real, o segundo filho de Eddard, Bran, acidentalmente flagrou a rainha Cersei Lannister fazendo sexo com seu irmão gêmeo, Sor Jaime. Jaime joga Bran pela janela da torre, esperando matá-lo para manter sua relação com sua irmã em segredo. Bran sobreviveu, mas fica paraplégico e entrou num coma.
Eddard parte para Porto Real junto com suas filhas, Sansa e Arya, enquanto Catelyn permanece em Winterfell com seus filhos homens. Enquanto isso, o filho bastardo de Ned, Jon Snow, parte para o norte com seu tio Benjen para se juntar à Patrulha da Noite. Catelyn está inconsolável a respeito da situação de Bran, ignorando suas funções como governante de Winterfell na ausência do marido, com a responsabilidade recaindo sobre os ombros do seu filho mais velho e herdeiro de Ned, Robb Stark. Em uma noite, um homem tenta matar Bran, mas ele e a mãe são salvos pelo Lobo Verão. Enquanto Bran está em coma, ele começa a ter visões do Corvo de Três Olhos. Perto do Val Rubi da estalagem do entroncamento, Arya defende seu amigo Mika da agressão do príncipe Joffrey Baratheon, irritando Sansa. Isso é exacerbado quando o lobo gigante de Sansa, Lade, é morto no lugar do lobo de Arya, Nymeria, que conseguiu escapar. Em Porto Real, Eddard fica ultrajado ao saber que, embora a coroa esteja endividada, principalmente a Tywin Lannister, o rei Robert pretende realizar um grande torneio em honra à sua nova mão. Ned começa então a investigar a morte de Jon Arryn, determinado a saber por que ele estava buscando os bastardos de Robert. O rei então convoca o pequeno conselho para maquinar a morte da exilada Daenerys Targaryen, que havia se casado com um poderoso Khal Dothraki. Ned se recusa a aceitar a recomendação de assassiná-la e se demite do posto de mão. Nas ruas da capital, ele é abordado por vários soldados Lannister que o atacam como represália pela abdução por Catelyn Stark de Tyrion Lannister, que, segundo Petyr Baelish, foi o responsável pelo atentado contra a vida de Bran. A perna de Ned é quebrada durante o ataque e os homens que o protegiam são mortos, mas ele sobrevive e Robert reconfirma ele na posição de mão e então parte para uma caçada, deixando Ned ocupando tronos de ferro. Na sua capacidade de mão do rei, ele envia um grande número de homens, incluindo soldados da casa Stark, para deter Sir Gregor Clegane, que estava fazendo arrastões nas terras fluviais. Os ataques de Gregor acontecem sob ordens do Lord Tywin Lannister. Tywin esperava atrair Lord Eddard Stark para as terras fluviais e então captura-o e droga-o por Tyrion. Os homens enviados para deter Gregor são emboscados e muitos morrem. Enquanto isso, na muralha, Jon Snow está sob tutela do cruel Sir Alistair Thorne. Ele se torna amigo de Samwell Tarly e começa a fazer uma boa fama dentro da patrulha, embora ainda seja zombado por alguns por ser um bastardo. Ele também encontra um pouco do mal que assombra a região além da muralha quando o corpo de dois companheiros assassinados da companhia do seu tio acabam ressuscitando em Castelo Negro. Jon protege o comandante da patrulha, Jeor Mormont, matando uma das criaturas. Eventualmente, Ned chega à mesma conclusão que Jon Arryn fez. Os filhos da rainha Cersei não eram de Robert, mas bastardos nascidos de incesto entre os irmãos Lannister e teriam matado Lord Jon para impedir que ele expusesse a verdade ao mundo. Ele se aproxima de Cersei com a verdade que descobriu, avisando para ela deixar a cidade. Contando com Lord Baelish para recrutar a patrulha da cidade, Ned confronta Cersei após a morte do rei Robert em um acidente de caça, insistindo que agora Stannis Baratheon, irmão do rei, era um monarca de direito. Baelish acaba traindo Ned e seus homens são mortos pelos guardas, liderados por Janos Slynt. Eddard acaba sendo jogado no calabouço. Sansa é mantida como refém na Fortaleza Vermelha, mas Arya consegue escapar com a ajuda de Sylo Forel, um mestre de espadas que Ned havia contratado para ensinar a filha a lutar. Robb Stark, ao saber da notícia da prisão do pai em Porto Real, convoca os vassalos do norte para Winterfell e começa uma marcha para o sul com seus homens. Catelyn extrai uma aliança de casamento com a Casa Frey para negociar a passagem da tropa nortenha pelo Tridente, nas Gêmeas. Robb lança sua ofensiva contra os Lannister e quebra o seu exército nas terras fluviais, conseguindo capturar Sir Jaime, destruindo sua tropa, forçando o Lord Tywin a recuar. Ned inicialmente se recusa a reconhecer o filho de Cersei Joffrey como o verdadeiro rei de Westeros, mas depois concorda em aceitar sua culpa para evitar que Sansa fosse maltratada.
Cersei planejava que, após a confissão de culpa de Eddard, ele seria mandado para o exílio na patrulha e o trono do seu filho estaria assegurado, mas Joffrey, um garoto impulsivo e cruel, ordena a execução sumária de Ned. Logo em seguida, os lordes nortenhos e das terras fluviais reúnem um conselho de guerra em Correr Rio para discutir o que fazer agora. Eles decidem romper com Tronos de Ferro e proclamam Robb Stark como Rei do Norte e do Tridente. Enquanto isso, Benjen segue desaparecido além da muralha e Jon Snow, sofrendo com a morte do pai, contempla desertar a Patrulha da Noite para ir lutar no sul. Seus colegas de negro, contudo, o convencem a ficar. Ele então parte com Jeor Mormont, junto com centenas de homens, em uma grande expedição para encontrar Benjen e descobrir de uma vez por toda que ameaça os outros e os selvagens representam. A Fúria dos Reis. O norte vai para a guerra nas terras ocidentais, deixando o Lord Rose Bolton em comando do exército nortenho ao longo do Tridente. O rei Robb lança uma invasão às terras ocidentais, conquistando uma série de vitórias sobre as tropas Lannister e saqueando alguns dos seus castelos. Para tentar conseguir aliados, o rei Stark envia seu amigo, Theon Greyjoy, para conseguir apoio do seu pai Barão, Senhor das Ilhas de Ferro. Sua mãe Catelyn é enviada para negociar com Renly Baratheon. Contudo, Theon se une à sua família e a casa Greyjoy lança uma invasão ao norte, enquanto a missão diplomática de Catelyn também fracassa quando Renly é morto por uma sombra assassina liberada pela sacerdotisa Melisandre. Uma dos membros da guarda de Renly, Brienne de Tarth, decide seguir Catelyn. Arya, fugindo da capital, parte para o norte com Yoren e outros homens que ele recrutou para a Patrulha da Noite, incluindo o filho bastardo do falecido rei Robert, Gendry, mas eles são emboscados ao sul do Olho de Deus e Arya é capturada. No castelo de Arrenhal, ela é exposta à morte e abusos, mas permanece forte. Ela conhece então um homem misterioso chamado Jaqengar, que é um membro da trupe assassina conhecida como Homem Sem Rosto. Quando o castelo é tomado por Rose Bolton, Arya, assumindo outra identidade, se torna sua copeira, mas ela acaba fugindo após Rose planejar entregar o castelo para o mercenário Vargo Watch. Enquanto isso, Sansa permanece sob custódia na Fortaleza Vermelha, ainda sendo prometida em casamento a Joffrey. Ela é abusada fisicamente quase todos os dias, pois o menino rei manda seus guardas espancá-la com frequência, mas ela consegue cultivar uma relação, ainda que tácita, com Sandor Clegane e Dontos Olard. Em Winterfell, Bran governa o norte na ausência do seu irmão, auxiliado pelo mestre Luwin por Sir Rodrik Cassel, lidando com questões como a sucessão da casa Ornvor e as atrocidades cometidas por Ramsay Novo, o bastardo do Forte do Pavor. Com a ajuda dos filhos da casa Reed, Jojen e Meera, Bran começa a explorar suas habilidades de visão verde e de troca-pele. Quando Sir Rodrik Cassel lidera um grupo de 600 homens de Winterfell para defender a praça de Torre do ataque dos Homens de Ferro, Theon Greyjoy se infiltra e captura o esvaziado castelo de Winterfell. Em seu retorno, Rodrik e seus homens cercam Theon e pretendem libertar Bran, mas eles são traídos e massacrados por Ramsay Novo. Luwin e Rodrik são mortos, e Theon é capturado por Ramsay no saque de Winterfell. Bran e Rickon deixam as criptas de Winterfell após os Boltons partirem. Os garotos Starks se dividem e vão para regiões diferentes do norte. O castelo de Winterfell, sede de poder da família Stark por quase 8.000 anos, estava em ruínas. Benjen permanece perdido além da muralha. Jon Snow se junta a Cor em meia mão em uma missão para colher informações pelo Passo dos Guinchos, onde ele recusou uma ordem de executar uma selvagem chamada Ygritte. Enquanto tentam retornar para o Lorde Comandante Jeor Mormont, eles encontram um grande grupo de selvagens, liderados por um homem chamado Senhor dos Ossos. Jon, sob ordens de Corin, se alia a eles como agente duplo, e então é forçado a matar o meia-mão para provar sua lealdade. Ygritte passa então a defender Jon e os dois desenvolvem um relacionamento. A Tormenta de Espadas.
com Stannis Baratheon derrotado e quebrado após a desastrosa Batalha da Água Negra, e com os Tyreus e os Marteus agora aliados aos Lannisters, as forças Stark Tully se veem sozinhos lutando contra todo o sul, e ainda sofrem com a ameaça dos Greyjoys, que controlam boas porções do território nortenho. Ramsay culpa o massacre em Winterfell em Theon e seus homens de ferro. Notícias da suposta morte de Bran e Rickon acaba gerando dois acontecimentos que vão selar o destino dos Starks no conflito. Catelyn, devastada pela notícia da perda dos filhos, sorrateiramente liberta Jaime Lannister do seu cativeiro junto com Brienne para tentar trocá-lo em Porto Real por suas filhas e, logo em seguida, Cat é presa em Correrio a mando do filho. Pouco tempo depois, Robb retorna para as terras fluviais com seus homens, casado com a filha de um vassalo Lannister, Jaime Westerling. Isso irrita os Freys, pois havia um contrato de casamento entre os Starks e eles, que desertam a causa do norte. Enquanto isso, Lord Rickard Karstark mata dois prisioneiros Lannister ao saber da soltura de Jaime e então é executado do Robb pelos homicídios. Os Karstark abandonam o rei do norte e Lord Walder Frey decide perdoar Robb por quebrar seu contrato de casamento, e uma nova cerimônia é organizada, casando Lord Edmure Tully com uma Frey. Robb e Catelyn marcham, com 3.500 soldados nortenhos, para a festa de casamento nas Gêmeas. Bran continua viajando com Hodor, Jojen e Meera-Reed, além do seu lobo gigante Verão. Eles passam pela muralha com a ajuda de Santarli e Mãos Frias. Em Além da Muralha, Jon Snow continua infiltrado no Povo Livre, começando um romance com Ygritte e se tornando amigo de Mance Rayder, o rei para lá da muralha, e outros líderes selvagens. Ele escala a muralha com Styr, o magnate de Tem, e escapa para Castelo Negro, traindo os selvagens, e alertando a Patrulha da Noite do ataque que está por vir. Após a morte de Donal Logue, Jon assume o controle das defesas da muralha. Ygritte é morta na luta. Jon luta bem, mas com a chegada dos rivais Alistair Thorne e Janos Slynt, ele acaba sendo preso por ter traído seus votos. Eles o enviam para uma missão suicida para matar Mance Rayder no meio do seu acampamento, mas eles são surpreendidos por Stannis Baratheon e seus cavaleiros, que haviam chegado do sul. Após a batalha, Jon é eleito senhor comandante da Patrulha da Noite graças às manobras de Santarli. Por fim, o casamento de Sansa com o rei Joffrey é cancelado e este se casa com Margaery Tyrell. Sansa começa a se tornar amiga das meninas Tyrell. Contudo, ela acaba sendo casada com Tyrion Lannister, mas eles não consumam o casamento. O casal é acusado de ter orquestrado a morte de Joffrey em sua cerimônia de casamento com Margaery. Na verdade, o assassinato foi executado por Petyr Baelish e Olenna Tyrell. Petyr consegue tirar Sansa de Porto Real, com a ajuda de Dontos Ollard. Ele leva Sansa para o ninho da Arya, onde ele casou com a tia dela Lysa Tully. Petyr mantém a filha de Ned Stark escondida, dizendo que ela é a filha bastarda dela, Alayne. Em uma noite Lysa, bêbada, acusa Sansa de tentar roubar Petyr para ela e aí ela revela que na verdade foi Baelish que matou Jon Arryn, desencadeando uma série de eventos que resultou na Guerra dos Cinco Reis. Petyr então joga Lysa da Porta da Lua. Nesse meio tempo, Arya continua viajando pelas terras fluviais e, sem saber, entra na mente de sua loba gigante, Nymeria, e com ela mata vários mercenários dos Bravos Companheiros. Ela então se depara com a Irmandade Sem Bandeiras, cujos membros incluem guardas de Winterfell sobreviventes, como Alicent e Arthyn. Contudo, Arya é raptada pelo cão, Sandor Clegane, que quer levá-la para as Gemas e cobrar o resgate do irmão dela. Robb Stark decide então designar como seu herdeiro o seu irmão bastardo Jon Snow e pretende libertá-lo dos seus votos da Patrulha da Noite. Ele quer marchar de volta para o norte e reconquistar seu reino e expulsar os Greyjoys. Na cerimônia de casamento de Edmure com a filha do Lord Walder Frey, que deveria reconstruir a aliança Stark-Frey, acaba por ser uma armadilha e um massacre acontece, que viria a ser conhecido como Casamento Vermelho.
É sabido depois que Lord Frey estava conspirando com Tywin Lannister e também recebeu apoio de Ramsay Bolton. Este trocou de lado após a Batalha da Água Negra, percebendo que a vitória Lannister era agora inevitável. Robb, Catelyn e vários senhores vassalos de Winterfell são mortos nas gemas, em uma traição flagrante do direito de hóspede. Assim, em uma noite, a rebelião nortenha estava praticamente esmagada, com Bran e Rickon presumidos como mortos, e com Sansa e Arya desaparecidas, a casa Stark é dada como extinta. Os Boltons acabam sendo premiados pelo Tronos de Ferro como os novos protetores do Norte por sua participação no Casamento Vermelho. A maioria das casas nobres das terras fluviais decidem dobrar o joelho, e boa parte dos senhores e lordes do Norte, de forma relutante, aceitam a nova autoridade dos Boltons. Sandor Clegane, ao testemunhar o massacre nas gemas, decide levar Arya para o ninho da águia para tentar agora cobrar o resgate da senhora Lysa, tia da menina, mas eles são atacados por homens da montanha e Sandor é mortalmente ferido. Arya o deixa para morrer, e usa a moeda dada a ela por Jaqen e parte para além do mar estreito em direção a Braavos, o festim dos corvos. Sansa permanece no Vale, onde ela assume um papel materno para com seu primo, Lord Robert Arryn. Mindinho planeja casar ela com o herdeiro de Robert, Harold Arryn, e então revelar a identidade dela, e usar os Cavaleiros do Vale para retomar o norte em nome dela. Arya chega em Braavos, onde ela começa seu treinamento na Casa do Preto e Branco para se tornar um homem sem face. Corpos de soldados portando as cores da casa Stark começaram a aparecer nas praias da Ilha Quieta. De acordo com Septão Irmão Velho, eles são enterrados ao lado dos seus inimigos. A Dança dos Dragões. O Lorde Comandante Jon Snow começou uma aliança perigosa com o povo livre, executando logo em seguida o Lorde Janos Slynt por insubordinação e fazendo acordos com Stannis Baratheon. Após recusar a oferta do rei para legitimá-lo, o que de fato o tornaria Jon Stark e Lorde de Winterfell, Jon oferece conselhos a Stannis em sua campanha para enfrentar os Boltons e os Greyjoys. Em Winterfell, a amiga de Sansa, Jaime Poole, se passando por Arya Stark, se casa com Ramsay Bolton em um esforço dos Bolton de tentar legitimar sua nova posição como protetores do norte, com Ramsay se proclamando o novo senhor de Winterfell disfarçado. Mance Rayder, enviado por Jon Snow, recruta o quebrado Theon Greyjoy para resgatar a garota e entrega-la a Stannis. Quando Jon dá ordens para retomar Winterfell de Ramsay após receber uma carta inflamatória, os oficiais da patrulha se voltam contra Jon e se amutinam no Castelo Negro, por causa da aliança da patrulha com os selvagens orquestrada por Jon e a vontade dele de interferir nos acontecimentos do reino, quebrando os seus votos. Enquanto isso, Bran chega na caverna do Corvo de Três Olhos, onde ele se encontrou com o Vidente Verde e os Filhos da Floresta, e começam a trabalhar na expansão das suas habilidades da Visão Verde. É dito que Rickon, Osha e o Cão Felpudo estão em Skagos. O Lord Viman Manderly pede para que Davos Seavort vá para esta ilha e resgate Rickon, para que assim Stannis consiga reunir os nortenhos para sua causa em nome do garoto. Fatos Revelados agradece. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.